Nossa próxima atração é um oferecimento do Auto Veículo. Você aqui de Natal e região e está pensando em trocar de carro? Deixa eu dar um recado para você. Até domingo, aqui na área externa da Arena das Dunas, acontece o Feirão Anhev, o maior feirão automotivo do Rio Grande do Norte. São 22 lojas, mais de 1.000 opções para você escolher. E o melhor, Bradesco Financiamentos é parceiro do evento, está aqui dentro, com taxas a partir de 1,22 e a primeira parcela só para julho, ou seja, depois do São João. E aí, tá esperando o quê? Vem para cá! E fala, pessoal, mais uma vez, outra vez, again, estamos aqui hoje trazendo uma celebridade aqui, na verdade é um amigo de longa data, é uma pessoa que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, foi petroleira, assim como eu tive também uma fase na minha vida que passar lá por ela, a saudosa e gloriosa Petrobras, mas hoje é referência no mercado de carro, hoje na verdade é uma grande figura, um inovador, vou dizer assim, porque não é com falsa modéstia da minha parte aqui, né? Sem falsa modéstia da minha parte, mas terminei influenciando essa galera aqui, tá trazendo hoje aqui Álvaro da Toronto Multimarcas aqui, que tem, na verdade, uma história muito bacana para contar hoje aqui. Presidente da Anhev, né? É um cara que está aqui à frente da Associação dos Revendedores de Veículos aqui do nosso estado, que, na verdade, nasceu de boas conversas. Seja bem-vindo, Alvinho. Muito obrigado, Birão. Que satisfação estar aqui dividindo essa bancada com você, meu amigo. Você, grande nome aqui do estado do Rio Grande do Norte, quando a gente fala sobre carro, quando a gente fala sobre seminovo e 0 km também, que você teve suas passagens aí por concessionárias. Então, a referência para a gente no estado do Rio Grande do Norte, no nosso setor automotivo. Que satisfação estar aqui nesse podcast maravilhoso com você. Bom demais. E para falar hoje aqui, trazendo aqui no Auto Veículo TV aqui com o Birão, trazendo Alvinho hoje aqui para a gente comentar não só sobre a parte de mercado, mas também falar também sobre o feirão que vai acontecer esse final de semana. De 23 a 26 vai acontecer o feirão na Arena das Dunas, que vai ser bem interessante, e o feirão da Anhev, né, que para muito orgulho, aqui a gente hoje está conseguindo consolidar uma história que a gente começou lá em 2017, assim, aí com uma vez eu vim de Salvador, falando sobre a Soveba, um abraço para todos da Soveba, Dani, Ari, tudo lá. Grande Ari, parceirão nosso, eu tava em Espírito Santo com ele. E eu disse a você, o cara é 10, você disse, rapaz, eu preciso conhecer ele, o cara é bom. Então assim, e falando exatamente sobre isso, e hoje a gente tem uma estrutura muito bacana, a Anhev hoje está bem consolidada, tanto você como o Paulo também está tocando lá na parte dos bastidores, e a gente sabe que sem os revendedores a gente não é nada. E aí é uma parte que exatamente eu queria saber de você e que você contasse para todos aqui essa história desse bastidor, que pouca gente sabe o quanto é difícil. Verdade. Todo mundo acha que é fácil, mas não é fácil não, é difícil. Mas conta um pouquinho, Alvin, dessa história aí, como surgiu essa história da Anhev, né? Porque a gente tinha, mas não tinha, mas não acontecia, e hoje tem e acontece. Isso, verdade, Birão. Hoje, graças a Deus, a Anhev não para de crescer, e hoje eu digo que o crescimento da Anhev é orgânico, que é justamente lojista para lojista, conversando sobre o quanto a gente cresceu, não só como associação, mas como loja, né? Como a gente vem conseguindo profissionalizar o nosso mercado. Voltando um pouquinho, foram várias, eu diria que a Anhev, eu digo que a Anhev, ela está sendo construída a muitas mãos, né? Sim. Teve sua influência, teve a influência de Enilson, antigo presidente da Fenalto. Teve a influência de Everton, que era gerente do BV na época. Grande Everton. Grande Everton, que aí foi para Solar, e aí voltou, que quando a gente é picado pelo Altos, né? Então fica difícil sair. Então teve várias mãos, mas assim, onde começou a consolidar e começou a ganhar uma força maior foi no evento de Breno, lá no Auto Show Experience. Sim. Na Paraíba. Sim. Mandar um abraço para Breno, meu amigo da Ferrari, lá da Paraíba. Brenão, na verdade, você sabe que o pai dele é uma lenda aqui do Nordeste aqui, tanto ele como Alan. Eu vou trazer Alan aqui também para poder contar essa história dele, que Alan tem uma história muito bacana, falando sobre seminovo aqui, principalmente, e aquele cara que desbravou na época do online. E aí, eu trouxe aqui várias pessoas do bastidor online, mas é uma coisa bacana de fazer hoje, que a gente vive o dia moderno hoje no online, né? E Alan é referência aí, viu? Claro. No nosso estado, loja de longa data, assim como Marco Maia, que esteve Sim. aqui semana passada, né? Marco Maia e Marquinho, um abraço para Alan, para Marco Maia, Marquinho, para todos eles. Verdade. Então, em relação à associação, Birão, ela foi costurada a várias mãos, né? Quando teve esse evento de Brenão, um abraço para Brenão, cara 10 aí. Esse aqui é top. Top. Ele puxou
inovou também e foi pioneiro em grandes eventos lá na Paraíba. E foi foi o grande motivador da associação de lá. Bacana. Isso é um fato, a gente contar. E aí lá eu tive a oportunidade de encontrar Enilson e conversar pessoalmente com ele. A gente já tinha conversado algumas vezes que a gente queria reativar na época o sindicato, né? Sim, que foi isso. ele era presidido por Verônica. Eu não tive a oportunidade de conhecer Verônica, mas o pessoal trouxe boas referências nela. Mas Sim. ela chegou a falecer na época do Covid. E aí a associação, eu acho que acabou perdendo, a associação não, desculpa, o sindicato do Rio Grande do Norte acabou perdendo um pouco de força nesse sentido. E aí eu e Augusto indo muito para São Paulo desde 2019 e a gente vendo outros estados aí voando, as lojas cada vez se profissionalizando mais, trazendo conhecimento, palestra, porque uma coisa é uma loja procurando informação. Isso. Outra coisa é um grupo de lojistas procurando informação, procurando fazer parceria com bancos, procurando trazer eventos de relevância para o nosso estado. Profissionalizar. Profissionalizando cada vez mais seu time de vendas, seu time de liderança, seu time de gestão. É diferente de estar eu e Augusto tentando fazer esse trabalho sozinho para nossa loja, Isso. indo para São Paulo atrás de informação, indo para Paraíba em diversos eventos. E por que não a gente fortalecer a nossa associação para começar a trazer esses grandes eventos para cá, para Natal, para o Rio Grande do Norte? Como o exemplo do Feirão Anhev, que a gente já começou sendo o maior feirão do Rio Grande do Norte, com 22 lojas. Nunca, eu tenho 10 anos aí de CNPJ, nessa minha trajetória dos 10 anos, eu nunca vi um feirão que tinha mais de 20 lojas, com mais de 700 carros em estoque, em exposição para o cliente comprar. Então, a gente já começou o feirão grande. Já começou sendo o maior do estado. Por quê? Porque está sendo construído a várias mãos. Não é Álvaro, não é Paulo, não é Normando, não é Augusto. São vários lojistas de carros seminovos querendo profissionalizar cada vez mais nosso ramo, querendo trazer notoriedade que a gente tem, porque a gente vende bem, vende muito, formalizando cada vez mais nosso ramo. E aí, Birão, eu comecei a conversar com o Enilson. Enilson, o sindicato está adormecido em Natal. O que a gente pode fazer para acordar o sindicato? E aí a gente vai entender como é que estava a parte burocrática. A parte do papel, como a parte do papel, a parte chata, de cartório. E aí a gente viu que reacender esse sindicato que estava adormecido seria muito oneroso, porque ele já tinha causas que a gente teria que iniciar com ele, bancando alguns débitos que ele tinha passados. E ia ser muito complexo essa estruturação. Aí a gente, poxa, já é uma dificuldade juntar um grupo de lojistas e ainda para pagar débitos passados que não foram feitos por esses novos lojistas. É entendeu? Complicado essa parte. E aí a gente fez uma assembleia, juntou todos os lojistas e botou na mesa. Ó, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai para essa briga para tentar reacender esse sindicato que já existiu, quitar todos os débitos, que aí tinha um montante lá que a gente abriu para todos. Ó, o montante que a gente suspeita é esse. Sim. A gente só vai saber o tamanho disso quando assumir, e aí a gente já assume com essa responsabilidade de débito negativo, né, de uma associação que ainda nem tinha começado. Ou a gente parte do zero como associação. Fizemos uma votação, todo mundo entendeu. Se eu não me engano, ou foi por unanimidade ou foi por unanimidade -1. Eu acho que teve só um lojista que falou, não, eu acho que seria melhor reativar o sindicato. A questão da história e tal, acho que muito mais aquela questão do sentimentalismo do que do próprio negócio em si. Que eu também não descarto, sabe, Birão? Sim, eu vejo também como uma possibilidade. E agora que a associação está conseguindo se reerguer, por que não limpar resgatar isso lá, que trazer ficou pra Mas trás, eu acho que a ideia, a princípio, de fazer exatamente trazer a base consolidada dos lojistas, trazer aquela linha de profissionalização, porque assim, termina que você... Eu sempre falei isso, e eu falo isso constantemente aqui, digo assim, é gente tomando conta de gente, e quanto mais você toma conta de gente, mais você agrega, quanto mais você agrega, mais você aprende. Perfeito, Birão. É isso aí. É básico, né? Então assim, dia a dia, né? O dia a dia, você, lá, todo dia na loja a gente tem uma problemática, a gente aprende um negócio novo. Eu costumo dizer sempre assim, não existe receita de bolo pronta. Loja é um organismo vivo. Tem dia que tá bom, tá com gás todo, tem dia que não tá com essas coisas todas, mantém, vai tocando ali e manter time de venda aceso,
não é uma tarefa para qualquer um. Não é. Não é? E é muito gratificante também, né? Sim. Porque você vê o desenvolvimento do seu time ali. Eu acho que é a maior recompensa que a gente tem. Você Eu vê costumo o dizer cara... que é saldos e vitórias. É isso aí. Saldos e vitórias. Acaba, rapaz, como é que tá? Rapaz, só alegria. É. Eu costumo dizer todo dia, é só alegria. Todo projeto que eu abro, nesses últimos anos, eu venho fazendo implantação de concessionária, principalmente motocicleta, e também seminovo, que eu fiz durante muito tempo, a gente fez Sim. junto lá durante alguns trabalhos. E eu sempre digo que tudo é um aprendizado. Não existe aquele negócio assim, a gente tem uma base boa, uma referência para uma linha de trabalho, eu acho que é uma coisa importante. Mas o mais importante é o dia a dia. Esse é o melhor de todos. Assim, mas isso aqui, eu disse, tem que viver para poder aprender. Não tem como não fazer diferente. Por mais que a gente saiba, por que a gente conheça, quando a gente está formando pessoas, sempre são pessoas que vêm de âmbitos, de ambientes diferentes, e aí tem costumes diferentes. Então não tem como a gente mudar a cabeça da pessoa. A gente pode criar cultura. E cultura para criar leva tempo. Né? Você que viveu também aquilo que eu falei daquela história do DDSMS, né? Do que a gente tinha o hábito de fazer na época da companhia, era uma coisa que vira hábito. E você começa a criar cultura e leva essa cultura também adaptada para o dentro do negócio, que muita coisa você trouxe adaptada, né? Com certeza. Até a gente fez a adaptação do plano de carreira. Juntei, Augusto sentou, juntou ali um pouquinho da Petrobras, um pouquinho da WhatsApp de Flávio Augusto Sim. e montou o nosso. É. Mas voltando aqui um pouco para a história da Anhev, é muito bacana compartilhar isso, Birão. Que foi um filho que nasceu nosso aí Sim. e graças a Deus já está caminhando com suas próprias pernas. Então, aí nesse bate-papo com os lojistas, a gente entendeu, não, vamos criar do zero, Sim. né? E criamos. Inicialmente com 20, 30 lojistas e hoje é um crescimento orgânico, como eu falei no início do programa, que é um lojista indicando para o outro. Boa. E aí a gente fez várias coisas, treinamento da equipe de venda, a gente trouxe gente de São Paulo para fazer treinamento dos nossos times de venda, dos lojistas que são associados. Hoje o lojista associado ele conta com advogado, não só para a parte consultiva, o contador ele é para a parte consultiva, porque cada loja tem Tem o seu, contador. lógico. Mas você montar uma estrutura jurídica na sua empresa, para uma empresa que tem que não tem tanta demanda jurídica, né? Que a maioria das lojas não tem muita demanda jurídica, são mais demandas cíveis ali, de relação consumerista, nada não tão complexo, então não justifica você ter um advogado exclusivo para sua loja. Isso. Porém, é muito bacana você ter, porque quando você for demandado, você vai estar preparado. E até para organizar a sua loja antes, na parte contratual, toda na parte legal da sua loja, para quando se você for demandado, primeiro para evitar que você seja demandado. Claro. Mas caso você seja demandado, você já está com sua estrutura jurídica preparada. Então, o advogado hoje da associação, ele não só faz a parte consultiva de preparar a sua loja com contratos, que foram feitos mais de 15 contratos, com padrão. Modelos de contrato. Modelos de contrato, padrão, tudo organizado. Como também, caso você seja demandado judicialmente, ela pode te representar lá sem nenhum custo adicional. Boa. Que aí você teria que acionar um advogado, pagar no mínimo um salário comercial para esse advogado para ele te representar em uma causa. Para poder E fazer às vezes a causa não tem nem o valor de um salário. Às vezes é um IPVA que é R$500. E aí você vai gastar mais com advogado do que com a relação. Com a relação, que é exatamente isso que as pessoas terminam não entendendo, porque assim, as problemáticas muitas vezes acontecem da linha de conflito entre interesses, vamos falar assim, né? Às vezes o cliente acha que está correto, por muitas vezes, às vezes até por falha operacional do ato da venda, não deixou claro, alguma coisa desse tipo, que é uma coisa que eu sempre bato nisso, e para isso eu gosto sempre de fazer a linha de script orgânico para poder estar ali, botar na mão, ter a questão do consentimento do cliente no que está sendo falido, que é uma das coisas que a gente faz bastante isso hoje, né? As lojas hoje já estão bem mais profissionais do que antigamente. Antigamente era aquele negócio, leva aí, tá tudo certo, depois a gente resolve. E a gente sabe que esse resolve depois é onde vem a rebordosa, né? Que aí é onde tá o advogado na história. Às vezes não é nada, mas é 500 contos, 600, 1.000, enfim. Termina o cara pagando do bolso, às vezes por uma pequena falha, né? Eu costumo dizer assim que, na maioria das vezes, tinha aquele hábito do povo dizer que era malícia. E eu não vejo malícia nisso. Eu vejo, na verdade, muitas vezes o não esclarecimento no ato do negócio. Coloca na mesa, explica para tudo, olha, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui vai ficar da minha parte, isso aqui é seu, isso aqui é meu, e a gente alinha e
sacramenta e tá tudo certo. Mas a gente sabe que nem sempre aí tem esses entendimentos. Nem todo mundo tem um plano de organização dessa forma. E eu acho bacana realmente de ter um planejamento jurídico estratégico, que isso é um planejamento jurídico estratégico, para que você não entre em colapso do cara tá precisando de realmente entrar na demanda, daqui a pouco entrou numa, duas, três, daqui a pouco tá enrolado. Virou uma bola de neve, né? Virão. E tem muitas coisas. A gente fez parceria com grandes players do mercado, como Sim. LX. O LX ajuda muito a gente Sim, no nosso dia a dia de venda. E a gente consegue trazer consultores do LX para treinar nosso time. boa. Não só numa relação de consumo, deles venderem um produto para a gente, um serviço, Sim. a gente comprar para oferecer nossos carros ao cliente. Mas muito mais do que isso, em si é uma relação de treinamento, de parceria, deles ensinarem a melhor Montagem forma de usar do- a plataforma. Isso, montagem do anúncio, como fazer, como se posicionar, por que fazer, né? Exato. Por que meu anúncio caiu? Por que ele não está na linha de preferência ali? Então, assim, acaba, isso aqui tem um custo a mais. Aí termina que as pessoas às vezes não conseguem entender, até mesmo na formatação do modelo de anúncio. Que essa eu sempre falo sobre isso, e na maioria das empresas que eu vou, somos assim, Mirão, rede de anúncio. Eu disse, rede de anúncio depende do quanto você quer. Se você quer aparecer, é aquela velha história, todo cavalo que anda quer milho. E Então, quanto você tem para gastar, né? Porque o céu é o limite, viu, Birão? exatamente. Então, assim, o quanto você quer, né? Então, assim, quanto entrega, aí pronto, aí vem da parte do planejamento estratégico. Não, eu quero fazer X venda. Aí eu sempre começo, vamos começar pelo número de venda? Vamos entender o que a gente vai ter de volume? Qual vai ser a parte de entrada e topo de funil aqui para poder a gente entender o que a gente vai ter de conversão? E a gente começa a entender o jogo e começa a metrificar e, consequentemente, organizar a linha de planejamento financeiro. Ah, então se eu fizer esse tanto, eu consigo ter isso, eu consigo fazer X venda. É por aí, pronto. Lembrando que é uma linha analítica, ela não é sintética real, daquilo que vai acontecer depois, né? Claro. O depois é depois. Eu digo É depois, planejamento, né? planejamento. Perfeito. Eu tive uma conversa com o Thiago Reis, ele veio aqui para Natal em um evento que teve. Aí eu, porra, Thiago, qual é o valor ideal para minha loja de carro para eu investir em relação a tráfego pago, Isso. meu pool de marketing ali, né, para ter um retorno bacana. Aí ele me fez algumas perguntas, quanto você investe e tal, e eu jurava que eu investia muito, porque eu converso com muito Não. lojista, né, e eu tenho uma base, assim, Mas a maioria, da a galera. maioria tem receio de investir. O É. problema é que a galera tem receio de investir. E isso é uma coisa que aí, pronto, eu vou dizer que 10 anos atrás, quando eu comecei. Na verdade, eu comecei em 2014. E quando eu falava sobre investimento em tráfego pago, todo mundo achava que era absurdo. Né? A primeira conversa que a gente teve, não, é muito dinheiro e tal, isso aqui é um negócio e tal. Então, assim, sempre dá ruído. Porque Você dá. falou em quanto na época, você lembra? Não, naquela época a gente tava falando de 3 mil reais naquela época. 3 mil. Hoje eu já investo bem mais que isso. Pois é, mas assim, naquela época, 10 anos atrás. Hoje, a gente, pra você ter ideia, em linha de padrão, para uma linha dependendo, aí ele depende muito de quanto você quer ter, porque hoje a gente consegue ter mais leitura, consegue ter mais sistema Aí eu costumo falar aquela que eu sempre falei sobre a questão da gestão à vista. Hoje eu consigo metrificar a campanha diariamente 3 vezes por dia, que é uma coisa que pouca gente faz. Perfeito. Para mim não fazia muito sentido lá atrás investir tanto em tráfego pago, porque eu não era palpável para mim. Porra, quanto veio de venda a partir desse investimento? Mas Hoje eu já consigo. Mas hoje Aí você hoje eu tô consegue mais confortável. metrificar, Exatamente. porque você consegue ver a linha de referência de entrada. Por isso que na época eu dizia assim, a gente tem que ter um telefone específico para isso ou um canal de atendimento para isso. Perfeito. Porque aí você vai conseguir metrificar. Hoje não, hoje já as ferramentas já conseguem entregar mais. O próprio CRM, né, já consegue fazer essa Consegue triagem. estruturar. Né? Eu consigo estruturar. Qual é o canal que está vindo isso aqui? Quantas landing page eu tenho? Quantas linhas de propagação eu tenho? E quantas campanhas eu tenho ativas? É isso E aí. quais os horários que elas estão? Aí pronto, eu faço campanhas por horário. Agora, como assim? Aí me paga que eu vou lá ensinar como é que eu faço. Mas tem a estratégia para fazer. E aí você consegue converter. Tanto é que numa linha de conversão, onde você tem uma linha de investimento hoje, pra você ter ideia, tem concessionária hoje que faz uma linha de investimento de 5 mil reais Em tráfego pago. em tráfego pago. E consegue ter uma Fora os conversão, portais. fora portal, Certo. e consegue ter uma conversão acima de 60%. Isso resulta em quantos sucessos? Isso de sucesso, eu estou falando aqui algo em torno de 60 a 70 vendas por mês. Porra, muito bom. É demais, pô. Tu é doido, é? Dá Maravilhoso. um valor irrisório, dá menos de 100 reais.
Tá muito bom. Você consegue fazer quantos leads? Tem que acompanhar para ver mais, mas, sim, Olha aí, ó. mas dá para fazer coisa boa. Ia ser uma aula ao vivo. É boa, boa. Mas dá para trazer uma Mas, linha. deixa Mas eu- normalmente, numa linha de fluxo, onde você consegue fazer realmente uma escala maior, Sim. assim, em linha de escala, quanto de investimento você faz, dependendo do nicho específico que você vai fazer, você consegue ter uma linha de conversão ali, algo em torno de 30, 50 leads diário. Quentes, não é frio, tá? Linha de conversão geral, genérica, algo em torno de 150. Você vai ter genérico ali. Então, algo em torno de 30, 40% você expurga. Que normalmente é um cliente que está querendo fazer o primeiro contato, ele está no começo da jornada, ele está começando a interagir com você. Que as pessoas normalmente querem expurgar isso, mas é porque ele tem que entrar num outro funil, não Sim. nesse. Porque você tem dois tipos de funil. Você tem um funil aquecido, que é o cliente que já está no momento de conversão e compra, e tem um cliente que ele está no momento ainda da busca, que ele está querendo entender quem você é, como você faz, que tipo de produto você tem, se é só aquele produto que você tem, mas ele não está no momento de comprar. Então ele vai entender esse momento dele durante a jornada de atendimento. Por isso que a gente tem as linhas de atendimento CRM separadas. Mas você tá com a métrica muito boa. Eu vou considerar esses valores que você me deu. 30 leads dia, né? Vezes 30 dias do mês, daria cerca de 900 leads. 900 leads. Na verdade, chega a Uma dar... conversão boa que a gente faz, que a gente tenta perseguir, é 30-30-30 de conversão. Isso. O que seria isso? 30% de leads a gente consegue agendar, cairia para Isso. 270. 30% 900, 270. Desses 270 que agendou, 30 a gente consegue fazer ir até a loja, visitar. Ou Isso. seja, 30% de 270 daria 81. 81 pessoas desses 900 chegaram aí até a loja. E desses 81, 30% a gente conseguiria converter. Mas quando eu falo de sucesso, não é só venda. É venda, compra e consignação. Isso. Então daria uma média Retenção. de 24. Retenção. Daria uma média de 24 sucessos. Então, se você está conseguindo com isso aí fazer 60, tá maravilhoso. Como é que consegue fazer? Vou dar a receita agora do bolo agora. Aí isso é o que interessa. Vamos pro que A receita interessa. do que interessa. O que consegue? Porque o problema muitas vezes é que você não está olhando para a campanha todo dia. Você está olhando a Sim. campanha uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, que é o que a maioria faz. Sim. Então, quando você faz métrica diária, você consegue regular e entender o que você tá tendo de entrada de fluxo. Sim. É como se você estivesse olhando à frente da loja. Quantos clientes entrou? Quantos clientes compararam? Sinteticamente é isso. Vamos assim, de maneira orgânica. Uhum. Né? Então, quando eu consigo ver o tamanho da campanha que ela está chegando, eu consigo entender quanto daquilo da minha campanha está comunicando realmente o que eu quero fazer, é onde entra a linha de conversão. Então, o maior problema, muitas vezes, é que eu estou comunicando da maneira errada. Então, eu preciso de ajustar a campanha. Aí é onde está a estratégia. A estratégia é de ajuste de campanha diário. Então, assim, se eu estou olhando uma vez por semana, eu estou olhando errado. Se eu estou olhando uma vez por dia, eu já estou bem. Se eu olho duas, eu já estou aumentando a minha capacidade de aperfeiçoar mais ainda. Porque concorda comigo que o cliente da noite não é o mesmo da manhã? Concordo. Por que a gente só não olha para a campanha uma vez por semana? Verdade. Faz sentido para você? Faz sentido. Então, o que acontece é isso. Na hora que eu consigo aumentar a minha linha de conversão, é porque eu estou olhando mais para onde eu estou criando o fluxo. E aí eu consigo ter uma linha de conversão maior por conta dessa presença minha no fluxo de loja. Mas qual é o fluxo de loja meu? O digital. Eu consigo programar ela, consigo metrificar e consigo equalizar ela durante o decorrer da semana. Aí todo mundo espera para fazer quando? Não, deixa para fazer até o dia 15, no dia 15 a gente muda. Mas já mudou, perdeu 15 dias. Uhum. 15 dias, aí se você pegar a sua métrica de 270, de 15 que você perdeu, faça a conta, que é você matemático igual a mim, aí tá o número. Perfeito. O número tá aí. Então o problema muitas vezes é que a gente tá perdendo o time de fazer a linha de conversão direta. Sim. E aí você perde. Entendi. A partir do momento que eu não estou olhando para a campanha, como é para mim ver a campanha todos os dias, eu só deixo para olhar a campanha quando vira a semana ou quando vira a quinzena, eu perdi 15 dias. Perdi 7 dias. Isso é base, né, Birão? Base, mas é aquilo que eu falei. O que é que faz no CRM? Primeira coisa, primeiro bom dia. Você abre o CRM de manhã e só abre de tarde? Perdeu. Porque você naquela jornada durante o dia, você deixou de atender um possível cliente que esteja interessado. E é aquilo que eu sempre falei. O cliente está cada vez mais conectado, cada vez mais informado e cada vez mais ansioso quando ele está no momento de conversão e compra. Uhum. Porque se ele está olhando o seu produto, ele está olhando mais dois. Você não atendeu, ele vai atender o vizinho. Vamos fazer uma comparação bacana. Você vai para um café, tem 3 balconistas.
Quem é que vai atender você primeiro? O que vai olhar para você. Então, é exatamente a mesma coisa. É. E aí é onde entra a linha de fidelização no final, quando você tem o primeiro atendimento bem feito. É por isso que diz assim, você consegue atender o seu lead nos primeiros 5 minutos, por isso que tem muita gente usando IA hoje para poder fazer o primeiro atendimento. É isso aí. Aí é onde entra a estratégia, aí é outra estratégia que tem no bastidor, que é usar uma IA para poder fazer a primeira interação, mas não para fazer a linha de conclusão e jornada de conhecimento do cliente. Você acredita que a IA lá da loja já vendeu? Vende. Se Já. o cliente tiver no momento de conversão e compra, ele vende. E agora você pode pegar essa venda e fazer a pesquisa com o cliente e perguntar Ele não sabe nem que era IA. perguntar a ele quantas vezes ele viu aquele produto antes de chegar naquele momento. Sim, entendi. É esse o ponto. Aí eu vou voltar para o começo. A gente está falando do começo. Todo mundo quer o resultado. É, Mas a problemática da melhoria está no começo, é isso não aí. no fim. Analítico é bom para poder a gente tentar metrificar o que a gente errou. Mas quando a gente está olhando somente para o resultado. Eu não olho para o resultado. O Tem que olhar resultado pro é processo, consequência. Eu olho para o processo. É isso aí. Então, a cabeça do processo é onde está a minha fonte de melhoria. Onde é que eu vou melhorar mais? Se eu comprar melhor, se eu tiver o produto do jeito certo, se estiver bem posicionado, se a coisa estiver organizada, se a foto estiver bem exposta, se o meu vendedor estiver pronto, preparado, querendo. É isso aí. É o tá afim. Ele tá afim. Quanto você tá? Né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você acha Olha, que já, ele já investe? virou podcast agora. É, já virou entrevista. Quanto você acha que Thiago Reis investe em tráfego pago? Cara, não faço ideia, porque assim. Chuta um valor. Não, os valores desses caras que fazem a nível Brasil é um negócio astronômico. É algo de 3 dígitos para cima. Eles fazem isso por quê? Porque o que é que vai fazer você, o quanto você vai investir para o que você quer, depende do tamanho do teu estoque. Mas chuta, pra gente Mas trazer a informação pro público. entre algo em torno de 500 conto. 800 mil. É. Impressionou, eu não tinha dimensão. Não, eu já tinha visto campanha de 300. Aqui em Natal já tem uma galera que faz Tem, isso pesado. tem, Você pega o pessoal tem. da Seu Boné, da Crosby, Tem, eles já Tem, os investem caras ali estão. 300, Na verdade, os meninos da 200, Crosby, 300, assim, 400 mil. foi até. Pronto, é isso que eu ia dizer. Esse lance dos Eles já 300 tão- contos foi os caras da Crosby que começaram aqui, que teve uma pessoa que estava fazendo a campanha junto com eles, e a gente falando sobre campanha, até foi numa conversa, eu acho, num café, a gente tava batendo uma resenha, não sei o que, falando de tráfego. Fala com o Birão aí, que o Birão também troca uma ideia, não sei o que e tal. Ele fez. Você vai estar investindo. Qual é o ticket que você quer atingir de valor e o quanto você quer fazer de venda? Eu não tô nem olhando o teu estoque, eu tô só querendo entender onde você quer chegar. Aí os caras querem fazer coisa de milhão. Eu disse, coisa de milhão, então tem que ser no mínimo de 250 acima. Os caras estão fazendo 300, você está no caminho certo. É isso aí. Entendeu? Então, assim, por quê? Vai depender de onde você quer colocar a tua régua. De onde você vai chegar. O problema é que a maioria tem medo de investir porque não sabe onde vai chegar. Ele só quer fazer aquele vendedor do dia. É igual a feira. A gente tem uma diferença grande para eles, porque quando você vai Thiago Reis, o produto dele é digital É. e é escalável. Nosso produto, ele é físico e ele é de alto valor e ele não é escalável de uma maneira rápida. Porque você tem que tem um repor, exato. você não é Você tem fábrica. você tem um estoque ali de 60 carros, 20 carros, 100 carros, mesmo que você tenha 100, 200 carros, não adianta você colocar um volume de dinheiro desse, porque você vai vender os 200 e você não vai ter velocidade de reposição. Reposição. É uma das coisas é. que eu falo do Seminovo. Qual é o teu tempo de preparação que você está levando para poder levar o teu carro para o showroom? É isso aí. Quanto tempo? Tá. Assim, na época da PG Prime aqui, na época que eu fazia, quando a gente começou lá, a gente tinha ali 8, 10 dias. A gente chegou numa linha de conversão ali para poder chegar no ponto da gente fazer com 5 dias. Perfeito. Então é um tempo de velocidade perfeito. Assim, porque é um reparo, uma pintura, um negócio, uma repintura, alguma coisa, alguma correção, uma revisão mais focada para poder entregar mais coisa, leva mais tempo. Então a gente tem. Mas o médio chegou ali 5, 6 dias para poder a gente fazer, que era uma entrega super rápida. Né? Tem gente que às vezes eu falo assim, não deixa de dar manutenção, nem que seja básica. Troca óleo e filtro, dá uma geral, lava o carro, faz a higienização bem feita, faz a correção que tem que fazer, estética que tem que fazer e bota o carro no showroom. 3, 4 dias você tá com o carro na mão. Mas para isso você precisa ter gente. Ou você tem um fornecedor bom para poder fazer uma entrega qualitativa, operacionalmente falando rápida, mas também você tem que ter time para poder estar fazendo a captação do carro e a linha de conversão para poder trazer o carro para esse showroom de novo. E aí é dinheiro saindo e dinheiro entrando.
Tem que tirar. Tem que tirar. A economia é isso. Você vê como a gente é apaixonado pelo nosso mercado, né? A gente É. veio falar de feirão, de associação e a gente cai em vendas. Não tem pra onde correr, bicho. É o que eu falo. É isso aí. O pessoal tava pedindo Coisa até, boa. os caras pedindo até pra mim assim, Mirão, por que você não faz um evento ou participa de um evento para poder falar sobre venda na parte de gestão comercial? Porque tem muita gente que tem ideia boa, mas nem todo mundo quer executar a ideia porque tem medo. Até porque é o mais difícil, Birão. Pronto. A ideia é maravilhosa, mas você tirar do papel Dá- e executar é o que faz. Dá muito trabalho e é onde está o X da questão, né? É O onde mo- você consegue diferenciar. A maior problemática hoje, eu digo para todo mundo, falo para todo mundo, e sempre quando eu vou para algum evento, alguma coisa, ou até mesmo num plano gerencial para poder montar a estratégia de alguma coisa, eu sempre falo assim: o maior problema que a gente tem hoje é gente. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é ferramenta. Se você tiver gente e ferramenta, a sua ideia for boa, você conseguir alinhar os três, você consegue ter um negócio bacana. É isso aí. Mas caso contrário, se algum desses pontos tiver interferência, qualquer outro ponto que você bota, qualquer outra coisa que você bote, vai dar interferência e você não vai conseguir rodar. E aí é onde está o pulo do gato, né? Como é que faz o cara sobreviver 10 anos numa loja de seminovo? É constância, frequência e principalmente persistência. E é o melhor de tudo, que é gente. Gente. Gente boa e qualificada. É. Porque às vezes a gente fala, não, o problema de tudo é gente, mas também é a solução. Pô. Não, O que faz a empresa rodar é gente boa trabalhando. olhe só como as concessionárias estão passando hoje. As concessionárias são estruturas que, na verdade, são estruturas antigas, muito grandes. As novinhas que estão chegando de elétrica, tudo small, né? É. Tudo pequenininha, tudo Já com um novo conceito. com um novo conceito. Mas as grandes, elas estão sofrendo muito com o tamanho, que aí onera na questão até de você organizar, você precisa de muita gente. É. Não tem como você não ter. Então, assim, as grandes estão aprendendo a ser pequenas de novo. Então, o negócio está meio que assim, a gente viveu um ciclo agora onde a gente está voltando para a parte inferior da bola e aonde a gente tem que reaprender para poder aprender de novo. É isso aí. E é isso que eu falo que o lance de você ter muitas vezes uma loja de seminovo, ela é como se fosse um jet ski contra um transatlântico. O jet ski dá um cavalo de pau, volta, vai-se embora. Já uma estrutura grande, ela leva dias, semanas para poder mudar de direção. Entendeu? Então, assim, é onde está a perca. E aí, sem falar na linha de interferência, né? Que aí vem, às vezes o cara tá usando um tipo de ferramenta que não tá funcionando, o cara não tem como mudar, porque a estrutura já tá engessada naquilo e enraizou de uma maneira que não tem. Igual como uma planta que toma conta de um objeto, né? Uhum. Ela pega e abraça aquele objeto. Você não tem como fazer. Ou você, eu tenho esse ditado: coqueiro não se muda de lugar. Plantou o coqueiro errado, ou você arranca, ou você replanta. Porque aquele que vai estar lá não tem mais o que fazer. Para dar fruto, se você arrancar ele lá, para plantar no outro canto, não vai dar fruto mais. Então, é perdido. Então, assim, aí é um tempo de reaprendizado. O cara tem que voltar para o zero de novo, fazer tudo de novo, começar a criar cultura nova, trazer gente nova e gente apaixonada no verbo fazer. Esse, para mim, não tem diferença. O cara, não, fulano é bom, tá precisando. Se o quanto ele quer. O quanto ele está interessado de fazer ele acontecer aqui dentro. Porque nós somos uma ME dentro de um SA, que às vezes está dentro de uma grande companhia, para poder a gente fazer rodar. Pronto, aí é onde entrou aquela história de assim, mas vocês tiram essa referência toda de onde? Do conceito de sobrevivência dentro de uma companhia gigante. Você tem que fazer o seu papel. Não vem esse negócio assim, não, porque isso aqui não é meu problema. Não, é nosso problema. Aí a gente abraça, vira time, e a gente enfrenta, e a gente converte, a gente chega, a gente entrega, e aí dá certo, né? E aí, mas voltando para a Heavy... Esse negócio dá nos nervos de qualquer empresário, né? Não, isso aqui não é minha função. Meu Deus do céu. Mas aí o que acontece? Aí É a questão que a pessoa não tá com visão de desenvolvimento, né? Mas é a questão do lance da Quando cultura. eu trabalhava, toda empresa, eu adorava pegar as coisas que não era minha função e que meus pares estavam vendo como dor de cabeça e dor. Pronto. Porque aí eu olhava e falava, porra, e começavam a reclamar, eu começava a pensar, porra, como é que eu posso resolver esse problema? Isso. Aí eu chegava pro meu gerente, pô,
tá todo mundo com essa dor aqui. Você já pensou na gente fazer isso? Isso. Algênio, porra, maravilhoso, pode executar. Vamos executar. Aí com 3 meses o cara queria que eu virasse coordenador. É lógico. Tá entregando? Por quê? Porque tô resolvendo problema. Tá entregando. Nós somos resolvedores de problema. Sempre. Quando a gente tá vendendo, a gente tá resolvendo um problema do nosso cliente. Né? Isso. Que às vezes, assim, é porque a gente leva pro lado de problema, mas a gente leva pro lado de Problema solução. que Problema no âmbito Isso. solução, né? Porque às vezes o cliente tá procurando uma melhoria e a gente tá lá como facilitador do resolvendo negócio. um sonho dele, a gente tá resolvendo alguma coisa pra Marco ele. disse um ali, negócio, ajudando. Marco disse um negócio bacana aqui. Ele falou assim, Mirão, quando eu comecei lá atrás, em 98, tudo na verdade era aquilo que eu sonhava. Então assim, eu comecei vendendo os carros que eu usava. Eu gostava de ajeitar o carrinho e tal, não sei o quê. E hoje ele continua com a mesma pegada. Então ele toma conta do carro do showroom como se fosse dele. Que é? Que é. Né? Aquele época que eu falo assim, que é, porque é a sua Não, cara, mas é a o sua... carro é agenciado, mas é dele, tá Mas no tá pátio no seu dele, é pátio. dele naquele momento. Isso. Ele tem que cuidar como dele pra vender. Perfeito. E uma das coisas que eu sempre falei aqui e sempre disse e digo que tudo é aquilo quando você leva ao pé da letra como seu. Não é porque Isso aí. fisicamente ou juridicamente. Não. É a ação. É a maneira do fazer que traz você para dentro do negócio como seu. Aí o cara pega e faz. O cara tem sentimento de dono. Esse cara Sim. merece, então vamos chegar junto do cara, vamos botar ele aqui para as cabeças, né? E aí onde entra isso aqui? Mas eu queria que você contasse a história da Toronto, Black, da Black, que ficou um negócio, a gente ia a Toronto, já estava naquele plano de expansão, e aí comenta um pouco para mim, apresenta aqui pro pessoal aqui, eu sei uma parte da história, eu tô provocando ele aqui, mas era contar exatamente um pouco de como foi que surgiu aquela ideia, Sim. de uma coisa que assim, apesar de assim, todo mundo dizer assim, é fora do roteiro de carro e tal. Aí teve muito daquele que comenta assim. Eu contei uma história na época pra eles. Assim, teve um cara que fez uma loja dentro do shopping. Lembra da história de Naldo, que foi sócio de Ari. Sim. Naldo fez uma loja que foi aquela história que eu lhe contei, foi de Naldo, sócio de Ari. Na época. Na Bahia, né? Na Também Bahia, no lá em shopping. Salvador. Eu lembro dessa história que Pronto. você contou. Que é exatamente isso, o fora de contexto. Mas conta aqui a sua experiência do fora de contexto. Inclusive, falando sobre isso, fora de contexto, eu estava lá em São Paulo agora pro evento da UVESP e a TK Experience. Eu fui para 2 eventos. Né? Eu vi lá, Esse você lá em final de TK semana lá. passado. Cara top. E aí eu vi a loja de mármore, muito bacana. Ele fez um conceito também contra-hegemônico, que eu digo, né? Que era esse conceito de Naldo lá Sim. do shopping. Ele pegou um prédio comercial, uma sala linda. Vou trazer aqui para a realidade de Natal, Sim. que isso me fez ter alguns estalos. Vou pegar ali o prédio Manhattan, como se ele tivesse pego uma sala ali, feito uma sala linda, toda de vidro, onde ele recepciona os clientes, o estoque dele está no estacionamento. Estacionamento. Perfeito. E tá rodando super, super bem lá em Mas São funciona. Paulo, lá em Alphaville. Funciona. Vindo para a história da Toronto. A Toronto Multimarcas foi crescendo, né? E Augusto começou essa história lá em 2014, o CNPJ abriu em 2016, Sim. mas a gente brinca que começou a trabalhar no MRV de É. 2014 a 2016, que é no meio de rua veículo. No meio de rua, veículo, A gente colocava os carrinhos que a gente tinha na loja Anunciado. de amigos parceiros, o LX, e foi se virando e crescendo. E aí a gente sempre trabalhou no show automall, e era varejo. Começou com ticket médio bem baixinho, de carros de 20 mil, 25 mil lá atrás, e foi progredindo com o tempo. E aí começou a necessidade, tipo, vez ou outra, a gente também apaixonado por carro, tinha a oportunidade de pegar um carro pouquinho mais melhor, premium, né? Com ticket médio um pouco maior, acima de 100 mil. E aí, quando eu colocava esses carros no shopping, tinha uma dificuldade maior de venda. Vende. Sim. Né? Vender, vendia. Mas a gente notava que ele era uma venda mais dura. É um cliente que muitas vezes ele quer um atendimento mais exclusivo, aquilo que a gente já conversou muito lá atrás, né? E aí a gente começou a pensar em um novo conceito Massa. de uma loja diferente. A gente teve a oportunidade de visitar a Paito, lá em São Paulo, Lá- a Vanguard, em Minas Vanguard em Gerais. Minas. Para quem conhece, são lojas JBS Recife. que- JBS em Recife, que você Mandar um abriu a abra- porta aí pra gente visitá-los. Mandar um abraço lá pra Solon e Saulo. Sempre Solon e são Saulo. os caras 10. É esses caras aqui. Eu trouxe aqui. E o pai dele, a gente teve a oportunidade Não, o de seu conhecer. Saulo é gente boa demais. Também, o pai Solon. dele. Vai Solonzão. Solonzinho É Solon, Solonzinho e Saulo. E Saulo, foi. É. E aí a gente foi entendendo como era essa loja. Lógico que
os caras já trabalham com carros super premium, né? Hipercarros. Porra, você pega Paito, o cara tem carro de 12 milhões. É, É uma realidade totalmente diferente. diferente do que a gente tava querendo implementar. A gente tava indo para faixa de 100, 200 mil, 300, 400, né? Então, assim, os caras lá trabalham com carro de mais de milhões, Mais né? milhões, é. Então, mas é bacana de você ver, porque você vai vendo conceitos e você sempre consegue trazer Isso. pensar alguma coisa para Isso. nossa realidade. E aí, na ocasião, Alamo, que Sim. Almo se tornou Carlos, um Alamo, abraço pro é, meu pupilo, né? Então, um grande pupilo. Alamo, ele trabalhou muito tempo na Volkswagen, depois foi para Unidas, depois foi para a Sim. Única Seminovos, como gerente de várias delas, e a gente tinha uma relação Boa demais. muito boa com ele, de Almo é gente amizade de boa, longa né? data. E aí ele fazendo até um Empretec, ele colocou como Sim. uma das metas De dele, objetivo, um é. dos objetivos, sonho, meta, objetivo, de se tornar nosso sócio da Toronto. Massa. E aí ele, quando verbalizou isso, foi muito uma conversa dele e Augusto inicialmente. E aí chegou essa ideia, eu falei, porra, Alan é um cara 10. É. Vamos na hora, vamos abraçar. E a gente já tinha essa ideia desse projeto da Toronto Black e casou. Aí, Massa. porra, então já vamos colocar Alamo, que aí vai casar, que é o que ele gosta demais. ele É um cara gosta do- apaixonado por carro também. Sim. Então deu certo demais, graças Apaixonado a por Deus. carro e por vender, né? E Porque por a vender. gosta de vender. Ali Ele tem é na cigano, viu? Cigano. Um abraço para Alamo, um abraço para Carlão também, todo o Açu que sempre nos assiste aqui. Mandar um abraço a todos vocês. Não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, marca aí no sininho aí também para você receber as suas notificações. E não esquece que toda terça-feira temos aqui sempre um vídeo novo para trazer para vocês novidades sobre o mercado automotivo. E hoje trazendo ele aqui, essa figura impoluta, né? Meu amigo Alvinho tá aqui sempre com a gente aqui e é muito bacana. Você aqui de Natal e região e está pensando em trocar de carro? Deixa eu dar um recado para você. Até domingo, aqui na área externa da Arena das Dunas, acontece o Feirão Anhev, o maior feirão automotivo do Rio Grande do Norte. São 22 lojas, mais de 1000 opções para você escolher e o melhor, Bradesco Financiamentos é parceiro do evento, está aqui dentro com taxas a partir de 1,22 e a primeira parcela só para julho, ou seja, depois de São João. E aí, tá esperando o quê? Vem para cá! Mas fale-me mais um pouquinho sobre a história do feirão desse final de semana, que agora vai ser de 23 a 26, é o feirão da Anhev, né? Perfeito. Que vem uma estrutura bacana. Eu tive aqui, a gente teve aqui também com o Big Feirão aqui, o nosso amigo Vitão, teve aqui, fez Gente boníssima. Ah, Um abraço para Vitor aí. Vitão, aquele abraço, Vitão, a gente tá aí junto. Vitão, na verdade, teve uma história bacana, depois você assiste o podcast que a gente teve com ele, que na época ele era mídia 10, atendia a JBS e eu fazia o digital. E hoje ele faz o digital. Legal. De lá, e assim, ele usa uma ferramenta do auto veículo, mas também Vitão tem uma influência muito forte lá e ajuda muito, e é um cara, assim, sem falar da linha de comunicação, Vitão é porra louca total. Eu acho que tem da parte doida, é a melhor parte que tem, é gente muito bacana, eu gosto muito dele de coração, e é um cara que tem longas datas com ele, dessas histórias e tudo, a gente falando sobre o mercado e conversando sobre isso, e é um cara que tem uma vivência muito boa no seminovo. E faz o feirão que ele faz sempre muito organizado, É, impecável, ele é ele bem é- detalhista. é. Tem um maior cuidado com os feirões dele. Tem uma então, novidade boa para vir do feirão lá do Vitão também. Eu vou lançar essa braba aqui no off aqui para o próximo feirão da Anhev. Vai ter uma braba boa aqui, vai ser bom, mas vai vir novidade aí. E aí me fale, aí veio a ideia, juntou-se todos os associados, Isso, aí como é que montaram a parceria surgiu- com os bancos. Isso, como é que surgiu o feirão, Birão? Por a gente estar com a associação, alguns bancos começou, pô, eu quero fazer o feirão com a Chegar associação, junto, volume de E venda, aí a né? gente Volume de negócio. volume de negócio. E os bancos entenderam também que a associação é uma associação séria, Sim, com lojistas responsáveis, os maiores lojistas do estado estão Sim. presentes na associação, e isso é muito gratificante. Então, quando chegou essas ideias do feirão, a gente sempre falou, pô, a gente aceita, a gente topa fazer e a gente quer, mas a gente quer sair do trivial. sim, A gente não quer fazer nos mesmos locais que sempre eram feitos. sim, E a gente pensa em fazer com eventos correlatos. sim.
E o canto que a gente imagina ser o feirão é no Arena das Dunas, Massa. Que é um espaço muito bacana. que hoje é o maior centro de evento do estado do Rio Grande do Sim. Norte. Inclusive, o pessoal do Arena das Dunas está de parabéns demais, uma gestão Sim. impecável. Eu ouso dizer que é das melhores desses estados que foram feitos na Copa Sim, do Mundo. Eu sim. ouso dizer que é uma das melhores gestões. Por quê? Porque lá tem um volume de negócio gigante. É o espaço mais ativo que a gente tem É o hoje. espaço mais ativo, não só para eventos, mas tem empresas trabalhando lá Sim. cotidianamente. Tem cervejaria, tem É. sorveteria, tem café, restaurante, bar, Loja de serviço. loja de serviço, Kiko lá. academia. Meu amigo, assim, eu tiro o chapéu pro pessoal da Arena da Júnior, não me Sim. pagaram R$1 pra eu estar fazendo esse jabá Não aqui é, pra não eles. tem, não tem, não É, tem. mas eu tiro o chapéu, tem que Sim, respeitar claro. a administração do pessoal da Arena das Dunas, que cada vez mais exemplar. Sim. E aí, na nossa ótica, o canto que tinha que ser era a Arena das Dunas. Sim. Mas até então, os feirões que tinham ocorrido lá não tiveram êxito. Sim. Não sei por qual motivo, mas sempre que a gente falava com o pessoal de organização de feirão, eles falavam lá, ó, lá vai ter muita dificuldade de infraestrutura, de banheiro, de restaurante, lá não tem um fluxo natural de gente, É. de pessoas. Quando você vai para um shopping, tem um fluxo natural do shopping. Você vai para o supermercado, tem um Sim. fluxo natural do supermercado. Você vai para um Carajás, tem um fluxo natural do Carajás. E aí o feirão acaba capitaneando essas pessoas. Sim. Então o pessoal tinha muito receio de fazer um evento lá, porque quem fosse para lá ia depender única e exclusivamente da mídia do feirão feirão. para trazer esses clientes. E a gente sempre acreditou nisso. E aí a gente tentou com outros 2 bancos, eles nos procuraram, a gente desenhou o projeto com eles, mas não foi para frente. Sim. E o primeiro que a gente fez foi com o CC, tem uma gratidão enorme por Camila, gerente do C6, Sim. que ela abraçou esse projeto aí. E ela trouxe o organizador de fora para organizar, que não era de Natal. E ele também abraçou e deu super certo. A gente Massa. conseguiu montar essa primeira estrutura. Mas aí a gente vai evoluindo e a gente entendeu, pô, esse feirão, ele não pode ter um nome de um terceiro. Ele precisa ser um nome, o feirão ser Feirão Unheavy. Sim. E hoje a gente está conseguindo chancelar essa marca e colocando o feirão realmente, Feirão Unheavy, que é o feirão dos lojistas do Rio Grande do Norte. Massa. Top demais. Eu acho que é um trabalho muito bacana. E a ideia, Birão, só para concluir aqui, é realmente prestigiar vários bancos, fazer um com cada banco, até porque existe vários bancos. Claro. E os maiores parceiros das lojas de carros seminovos são os bancos, Sim. né? Então, por que não? A gente tem que honrar e prestigiar Eu- quem eu- são os nossos parceiros. Eu arrisco a dizer até que não é só uma questão específica do lojista de seminovo. Na Sim. verdade, todo negócio hoje ele circula em linha de crédito. Então, linha de crédito, Perfeito. os bancos estão aí. A gente sabe que tem super gerente, tem o gerente de área, gerente de regional, tem até muitas vezes diretoria que vem participar também dos eventos. Então, a gente sabe que eles são linhas de motivação para a gente poder realizar. E eu acho que é um ponto muito importante. A gente vê também bancos como o C6 está entrando, o Bradesco entra sempre. A gente sempre vê o Pan-Americano também, que é o Banco Pan, sempre está lá. O BV O também, BV bem também está agressivo em sempre feirão. junto, agressivo, como fez o grande evento com o Vitor também. Então, assim, a gente vê muita coisa melhorando. O Santander, outro Santander, banco o muito Santander relevante. já virou, já é carteirinha já, né? Um abraço para todos do Santander, também aí que estão sempre lá na audiência aí, mandar para lá para Guilherme, que nos atende lá a Guilherme me atendeu também na época que eu tava fazendo aqui um negócio na Bajaj, na época de moto, e tá atendendo agora, também vai atender a gente também lá, mandar para Sinara também do Banco Safra, meu amigo, todos... Safra maravilhoso. Inclusive, o superintendente do Banco Safra, Ivanzinho, estava aqui ontem. Ivanzinho estava conosco. aqui, isso, Um ela abração foi Sinara pra falando. Ivanzinho aí. Para todos que fazem o Safra, então Pra assim, todos, são, verdade. como eu estava falando aqui, sem vocês não há negócio, né? E a gente depende, a gente não só depende, como a gente é parceiro, vamos assim falar, de todos os bancos, que a gente sempre tem ali as ferramentas, tem as linhas de crédito, tem as facilidades e as condições que sempre são favoráveis, porque são através deles que a gente consegue realizar o sonho dos nossos clientes, né? Verdade. Aí também agradecer a todos os clientes que têm seu crédito maravilhoso, que pode comprar o carro com a gente agradece a todo mundo. Fica E tudo nesse bom. feirão em particular, estamos fazendo em parceria com o Bradesco, com taxas a partir de 1,22%. Agora Rapaz, fazer nosso Fazer o jabá, do agora, nosso feirão, agora né, pode, Birão? Do dia
23, quinta-feira, ao dia 26, domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, às Massa. 20 horas, estaremos lá com estoque de mais de 700 carros. 22 lojas, cada loja é uma mais bonita do que a outra. O pessoal cada vez se profissionalizando mais, os stands maravilhosos, o estoque maravilhoso, você vê lá só carro de qualidade. Bom demais. E é exatamente isso que eu dizia a vocês, convidar vocês para esse evento que vai acontecer no Arena das Dunas esse final de semana, de 23 a 26. Vai acontecer o feirão da ANREV, que é essa Associação de Revendedores de Veículos do Estado do Rio Grande do Norte, ao qual tenho muito orgulho de estar aqui com o nosso presidente, vou assim falar, vou até me incluir, eu acho que eu vou virar lojista desse dia. Vamos embora. Brincadeira. Mas vamos embora e Você a gente... tem cadeirinha cativa até na diretoria. Olha aí, Normando, para atenção. Um abraço para Normando também, que está fazendo um trabalho bacana lá na Potiguar. Mandar um abraço para Luciana, para Léo, para todos que estão lá, que compraram a ideia de Normando. Eu achei bacana demais a loja ali, fiquei muito feliz. Na verdade, Normando é um parceiro de longa data, desde a época de quando a gente começou a história do Serrano da Luar 4. Normando sempre um cara muito na frente, sempre antenado. Mandar um abraço também lá para todo mundo da Nilcar, né, que tá lá, meu amigo Nilson Goroba, meu amigo de trilha, vamos sempre lá, junto lá, faz tempo que a gente não anda, mas enfim, agradecer você, Alvinho, por estar aqui, explanar aqui um pouco da tua história, né, depois eu vou trazer Augusto aqui também, para poder contar. Eu ia falar isso, tem que trazer trazer Augusto, Augusto, trazer Almo também, que Almo, você sabe que Almo é meu pupilo, né? É. Almo era vendedor de acessório, eu puxei ele para ser vendedor de carro na época. Ele diz, ele e Carlão, que Carlão, o irmão dele, era vendedor de acessório e virou também vendedor de carro seminovo na época. Sim. E ele disse que parte disso, ele disse que a influência é minha. Mas como toda e boa empresa, eu costumo sempre dizer que o plano de seleção vem de dentro de casa. Isso aí. E é onde estão os melhores atletas, vamos assim falar, é dentro de casa. E muita empresa às vezes não olha. E eu costumo dizer assim, às vezes todo mundo quer jogar fora. Fulano não dá certo porque eu não posso tirar ele dali porque ele é muito bom nisso. De repente você pode estar perdendo um excelentíssimo, melhor até do que você, para poder fazer um resultado melhor e cada vez entregar mais, né? Então tem muita gente que tem receio de perder um bom profissional, mas perder para dentro da empresa é melhor do que perder para o mercado. É isso aí. Eu costumo dizer sempre isso. Beleza? Eu que agradeço, Birão. Satisfação grande estar aqui com você. Bom demais. Dividir essa bancada com você e Bom trazer demais. um pouquinho da nossa experiência, das nossas histórias e causos de família. Né? É verdade. Eu costumo dizer que em 10 anos tem muita coisa por trás do bastidor. Vocês não querem nem saber de todos os detalhes, mas a gente conta a parte boa, né? A parte boa a gente conta. É isso aí. Obrigado, Alvinho, você estar aqui com a gente aqui. Foi um prazer estar aqui com você. E deixar você a bancada aberta aqui da Auto Veículos aqui. Sempre quando você precisar comunicar alguma coisa, a gente está aqui disponível para isso. Quero trazer Almo e Alvinho e Augusto também para poder a gente contar as resenhas, porque teve muita resenha, viu? Na implantação desse projeto lá foi... Não é fácil. Mas, nunca é. Nunca é. Mas Sempre enfim, muito foi muito trabalho, muito bom. Muito obrigado por você estar aqui. Manda um abraço para todos da ANREV. Você que nos assiste, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo para geral e manda para aquele amigo que está querendo comprar o carro seminovo, de qualidade. São mais de 700 veículos que vão estar disponíveis lá na Arena das Dunas. Somente esse final de semana, de 23 a 26 de abril agora, de 2026. Então você que não tá ali para perder tempo, corre lá e participa desse grandíssimo feirão. Alvinho, obrigado. E eu vou lá, vou Bom correr demais. para ir para lá agora nessa O homem hora, tá para não perder as bombado. oportunidades. É verdade. Então, pessoal, fiquem aqui com a gente aqui. Não se esquece, mais uma vez, curta, comenta e compartilha para geral. E fica aqui os meus agradecimentos a todos da ANREV e fui!